no Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Durante o decorrer dessa semana, o Senhor falou no meu coração a respeito de entrega, salvação, renúncia. Falou no meu coração sobre renascimento. E hoje pela manhã, o Senhor deu no meu coração essa palavra. Eu tinha uma outra palavra para estar trazendo, mas quando eu fitei os meus olhos nessa palavra, o meu coração ardeu na presença do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falardes das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Senhor, aqui se encontra a igreja do Senhor Jesus. Aqui se encontra a Tua noiva, o Teu povo, Senhor, que veio neste lugar, nesta noite, adorar o Teu nome. Senhor, que estão sedentos e famintos da Tua palavra. Senhor, começa a preparar esses corações. Senhor, vem abrir os seus ouvidos para que não ouçam somente barulho e não entendam nada. Que venham entender a vontade do Senhor nesta noite, neste lugar. Senhor, desce com salvação neste lugar, com transformação de caráter, transformação de vida neste lugar. Senhor, que eu diminua neste lugar e que o Teu Espírito Santo apareça, que a Tua presença cresça e que a voz do Senhor se faça reluzente, se faça brilhante, se faça alto neste lugar. Alimenta as nossas almas e enche o nosso coração. Assim eu peço ao Senhor nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todo nascimento, todo novo nascimento há uma necessidade vital.
Há uma necessidade vital para todo novo nascimento. Nós necessitamos nascer de novo. Nós precisamos sermos renascidos na presença do Senhor. O novo nascimento, ele é mais importante e mais urgente necessidade da vida do ser humano. É a mais urgente de todas as necessidades que a gente tem, de todas as necessidades que você tenha. Um novo nascimento é o mais urgente, é a maior necessidade que o ser humano precisa ter. É necessário nascer de novo, e este novo nascimento implica em reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados e a nossa incapacidade de alcançarmos vida por nós mesmos. O novo nascimento nos faz enxergar o quão miseráveis somos, o quão pequenos somos, o quão nada somos, nascido somente da carne, nascido somente de pai e de mãe. Não somos absolutamente nada, não temos nada, precisa de um real nascimento, tem que acontecer um nascimento espiritual na nossa vida, um nascimento de Deus. Nós temos que nascer de Deus para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ser capazes de estarmos de pé, porque sem Ele nós não conseguimos. Por que você precisa nascer de novo? Por quê? É uma pergunta que eu faço para que cada um de vocês responda para si mesmo. Você sabe por quê? Por que você precisa nascer de novo? Nós precisamos nascer de novo, sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração, a inclinação do nosso coração é contra Deus. O nosso coração não é inclinado para Deus. Não é, o coração do homem, ele não é inclinado para as coisas de Deus. O homem necessita nascer de novo. Abre a sua Bíblia aí para mim. Lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 9. Aleluia. Jeremias capítulo 7, versículo 9 e 10 diz assim: que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e ainda após outros deuses que não conheceis. E depois, vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só porque continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. A palavra do Senhor nos diz. Isso acontece naturalmente no meio do povo de Deus. Naturalmente, pessoas que preenchem lugares dentro das igrejas. Pessoas que preenchem bancos e cadeiras dentro da igreja, mas estão longe, muito longe de Deus, estão distante de um novo renascimento, que não renasceram e às vezes nem perceberam que não renasceram. Cometem erros, cometem falhas, pecam contra o Senhor, falam coisas contra o Senhor e depois simplesmente aparece aqui ou lá, um culto ali, outro lá, e acha que está tudo certo, porque eu fiz uma oração, porque eu fui a algum culto, eu estendi a mão para alguém, eu matei a fome de alguém, eu dei um cobertor para um mendigo. Então, está tudo certo. Eu tenho Deus na minha vida. Mas quando vai olhar o cotidiano, o dia a dia, a vida de verdade, a vida fora dessas portas. Porque aqui dentro, irmãos, todo mundo está vestido de crente. Mas é a vida fora dessas portas que conta lá no céu. Porque os irmãos não me veem, o pastor não me vê, mas Deus me vê. Deus sabe tudo. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe as palavras que a minha boca profere. Deus sabe o que eu pronuncio. Deus sabe o que o meu coração sente. Deus sabe o que a minha mente pensa.
Porque diante dele nada se passa em oculto e tudo ele sabe, tudo ele conhece. É diferente o ser humano que comete falhas, tem uma vida com Deus, mas é uma pessoa passiva de falha, que busca misericórdia. É diferente de uma pessoa que tanto faz, não se esforça em nada. Quer viver um pouco aqui e um pouco lá. Um dia está aqui adorando, outro dia está lá fazendo não sei o quê. E a igreja do Senhor Jesus, a igreja salva, a igreja universal do Senhor Jesus, ela é sem mácula, ela é sem mancha. A noiva do Cordeiro nasceu de novo e nasceu de Deus. Então, o Senhor me fez refletir muito, muito nessa palavra, para que nós possamos refletir e saber quem a gente é, quem eu sou em Deus, quem você é em Cristo, quem você verdadeiramente é em Jesus, quem eu verdadeiramente sou. Nós precisamos refletir o que nós somos, porque, irmãos, depois que a gente sabe quem a gente é, fica mais fácil resolver as coisas. Porque quem não conhece o caminho, qualquer caminho tá bom. Quem não conhece a verdade, qualquer palavra falada tá bom. Quem não conhece o nosso Deus, quem não conhece Jesus, qualquer balela, qualquer coisa que se fala tá bom, tá tudo certo, tá tudo legal. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse novo nascimento, você não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Olha que forte, irmãos. O que a igreja faz? Qual é a maior expectativa da igreja na face da terra? Ir para o céu. Não é a maior expectativa? Por que você serve o Senhor? Não é para viver eternamente com Ele? Ou porventura serve o Senhor para ter uma vida melhor, mais fácil, comprar uma casa, um carro, ter dinheiro, um bom emprego? Se você serve ao Senhor porque a sua expectativa está no céu, por que viver de qualquer maneira? Qual o sentido de viver de qualquer maneira? O Senhor Jesus, Ele morreu por amor de todos, se entregou naquela cruz por amor de todos, para transformar as nossas vidas. E se a nossa vida não é transformada, o problema está onde? Em Cristo? Que já derramou o sangue dele por nós? Não. O problema está em mim, que não abro o meu coração. Irmãos, eu aprendi uma coisa, sabe? Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Confessar as minhas debilidades ao Senhor. Antes eu ia orar, eu orava assim: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. E eu envolvia todos os meus pecados no mesmo balaio. Colocava tudo no mesmo pacote, tá aí, pedir perdão. Eu aprendi a dizer assim: Senhor, eu pensei mal daquela pessoa. Me perdoa e me ajuda a não pensar mal mais daquela pessoa. Senhor, eu falei mal daquela pessoa e isso não está certo. Perdoa e me ajuda a não falar mais mal daquela pessoa. Senhor, o meu coração se entristeceu e eu senti raiva daquela pessoa. Eu senti muita raiva. Me perdoa e me ajuda a não sentir mais raiva e me ajuda a guardar o meu coração. Eu aprendi a orar assim. E a partir do momento que eu comecei a viver dessa forma, eu comecei a sentir arder meu coração com muito mais frequência na presença do Senhor. Porque eu não sou nada e confesso a Ele as minhas debilidades. Porque eu preciso de novo renascimento todos os dias, irmãos. Porque eu preciso todos os dias renascer de Cristo. Logo quando eu acordo de manhã. Ai de mim, se eu não entregar o meu dia nas mãos do Senhor, ai de mim. Se eu deixar as minhas mãos me dirigir, ai de mim. Porque eu vou fazer tudo errado. Tudo errado. Nós precisamos renascer dele todos os dias. Ter o mesmo propósito. Com Deus, um só propósito. Um só pensamento. Compreender a vontade dele. Ah, mas eu não sei como fazer. Por esses dias eu também falei assim: Deus, eu entrego ao Senhor o que eu sei.
Eu entrego ao Senhor o que eu aprendi. E eu falei em meio às lágrimas. Eu entrego ao Senhor o que eu aprendi, o que eu tenho para te dar. Porque foi isso que eu aprendi. É só o que eu sei. Mas se está errado, se o Senhor quer algo mais de mim, me ensina. Me ensina por amor de teu nome. Me ensina pelo amor de Deus. Me ensina, Jesus. Me ensina a fazer diferente. Eu aprendi a fazer assim, você aprendeu a ser assim. Nós temos uma fita que nós pegamos o que nós ouvimos e a gente fez um script. A gente coloca lá, olha, não pode matar, não pode roubar, não pode prostituir, não pode adulterar, não pode. Irmãos, a vontade de Deus, a lei dele está escrita no coração daquele que crê nele. Eu não preciso ir lá e colocar, não posso isso, não posso aquilo. Eu sei o que não pode. E se eu sei o que não pode e eu fiz, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me humilhar na presença do Senhor. E se eu não estou conseguindo me arrepender, porque uma das grandes falhas que nós temos como seres humanos, isso nós temos, é direcionado aos seres humanos. É se colocar na posição de vítima de tudo. É o outro que está errado. É o outro que está errado. Nunca sou eu. Nunca foi eu. Não, mas é que eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Eu falei porque eu ouvi. E não é isso que a palavra ensina. Isso não é sinal de novo renascimento na vida do cristão. O novo renascimento na vida do cristão faz o cristão tomar um tapa no rosto e dar o outro lado. O novo renascimento na vida do cristão faz com que ele peça perdão, mesmo que ele não tenha falhado. Só para fazer uma ligação novamente. Só para viver em comunhão. Só porque o mais importante para mim é agradar o Senhor. O mais importante na minha vida é fazer a vontade dele. Mesmo que eu tenha que descer, mesmo que eu tenha que ser quebrada, mesmo que eu tenha que diminuir. Isso é sinal de um novo renascimento na vida do crente. O crente tem que desejar, tem que aprender, tem que buscar a Escritura, tem que entender a vontade de Deus, porque ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Sem um novo renascimento, não passamos de criatura, não nos tornamos filhos, e somente os filhos entram na casa do Pai, se assentam na mesa do Pai, come com o Pai. Somente os filhos têm liberdade com o Pai, somente os filhos deitam no colo do Pai, somente os filhos têm um abraço do Pai, somente os filhos é cuidado paternalmente pelo Pai. E se nós não nascemos dele, não renascemos novamente, nós não passamos de criaturas, seres humanos criados por um divino. É isso que nós não passamos de ser. Existe uma grande massa de pessoas como Nicodemos. Conhece a palavra. A boca declara Jesus. Ouviram falar de Cristo, mas o seu coração é totalmente longe, muito longe do Senhor, porque eles não nasceram de novo. Abre para mim Mateus capítulo 15 e versículo 8. Hoje nós vamos falar bastante de Bíblia. Mateus 15, versículo 8 diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O próprio Jesus diz que muitos honram com os lábios. Irmãos, muitos falam frases bonitas, digitam versículos bíblicos no Facebook, coloca louvores lindos no Instagram,
fala que é crente aqui e ali, mas o seu coração é tão longe de Deus, que em meio a um tempo ou outro, a sua boca começa a proferir coisas que não agradam o Senhor, os seus pés te levam para lugares que não agradam o Senhor, as suas mãos tocam naquilo que não agrada ao Senhor, porque o seu coração está longe de Deus. E a palavra do Senhor diz que aonde estiver o seu coração, lá está o seu tesouro. E se o seu coração não está em Deus, obviamente o seu tesouro não vem de lá. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está dizendo nesta noite? O Senhor está nos chamando para um recomeço. O Senhor está nos despertando para uma mudança pessoal. Irmãos, a minha mudança pessoal não depende dos meus filhos, do meu esposo, do meu pastor, das minhas amigas, dos meus irmãos. A minha mudança é pessoal. É eu e Jesus quando eu fecho a porta do meu quarto. Eu dobro os meus joelhos e falo: Deus, está tudo errado. Está tudo errado. Já aconteceu com você de não se sentir satisfeito com você mesmo dentro do aspecto espiritual? Já aconteceu de você olhar para você e falar: meu Deus, estou tão frio, tão fria. Meu Deus, não estou conseguindo sentir nada. Meu Deus, não estou conseguindo andar direito. Meu Deus, eu estou brigando muito. Quem nunca passou por isso? Mas a humildade de contar para Jesus: ah, mas Deus vê tudo, vê. Deus vê tudo. Sabe por quê? Porque um dia Ele vai te julgar. Porque um dia Ele vai julgar as nossas obras. Boas e as obras más serão julgadas. Por isso que Ele vê tudo. Mas Jesus perdoa quem confessa. Jesus não perdoa porque Ele viu. Jesus não vai te perdoar porque Ele viu você falando mal da vizinha. Jesus vai te perdoar porque você confessa que falou mal da vizinha. Jesus vai te perdoar porque você confessa os seus erros para Ele. E não porque, mas Ele já viu tudo. Ele viu mesmo. E se você não se arrepender e não confessar, a coisa vai ficar estreita um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma fé intelectual ou emocional, ela é insuficiente para você entrar no reino de Deus. Então, irmãos, pode conhecer muita Bíblia, pode ter estudado teologias e mais teologias, pode conhecer de ouvir falar, pode conhecer de ler, pode se emocionar, pode chorar, pular, rodar aviãozinho, gritar, fazer o que você quiser. Essa condição, essa fé, não é o suficiente para te deixar entrar no céu. Não é nada disso que te leva à presença do Senhor. Nascer de novo é uma ordem expressa de Jesus. Sabia que nascer de novo é ordem? O Senhor Jesus deu essa ordem? Lê aí João 3, onde nós estávamos lendo. Vai lá no versículo 7. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus diz: olha, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. É uma ordem expressa dele. Ele ordena à sua igreja, ao seu povo, aqueles que ele chamou, aqueles que ele escolheu: nasça de novo. Nasça de novo. E se você se perdeu, nasceu e se perdeu, renasça. E se precisar renascer, quantas vezes for necessário, renasça quantas vezes for necessário. Até que você firme os seus pés na rocha. Até que você esteja firmado em Cristo. O que o novo nascimento não é? O que não é um novo nascimento? Aquilo que às vezes nós achamos que é, mas não é. Isso não é um novo nascimento. Ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido, infelizmente, existem muitas pessoas que pensam assim:
que Deus está comigo. Todo domingo eu vou na igreja. Claro que Deus está comigo. Ele me dá tudo. Eu tenho carro, eu tenho dinheiro. E vocês estão aí falando de Deus, tem nada. Olha para vocês, que Deus é esse? Irmãos, Deus não está importando com o que a gente tem. Ele não se interessa para isso. Para ele isso é coisa pequena demais. Ser bem-sucedido não significa nada. Vamos ler em João, o Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras e um composto de mirra e aloés. Nicodemos tinha condições financeiras? Nicodemos era bem sucedido, sim ou não? Era bem sucedido. Conhecia Jesus? Nicodemos não entendeu. O texto diz que Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Ele não entendeu. Aí Jesus disse assim: tem que nascer do Espírito. Não entendeu. O cara que andava ensinando, conhecia a palavra, ensinava pessoas, era doutor, pregava, conduzia pessoas. Não entendeu. Mas nascer de novo, como que faz para nascer de novo? Tem que voltar lá para o ventre da minha mãe? Não. Precisa nascer na água do Espírito. Mas como assim? Como é que nasce a água do Espírito? Não entendeu. Sabe o que é mais chocante? É que no meio do povo de Deus tem um monte de gente que não está entendendo. O mais chocante é que tem um monte de gente que não entende nada. O Senhor está falando, está tratando, é culto após de culto, é Deus falando de todas as formas possíveis, não está entendendo nada, não entra. Tem comichão no ouvido, ouve barulho. Ouve barulho, enxerga uma pessoa em cima do púlpito com o microfone na mão, escuta o barulho da voz do microfone, mas a palavra não entra, não há entendimento, não desce para o coração. Como é que pratica a palavra que não compreende? Como é que tem mudança de comportamento se não compreende a palavra? Como é que tem mudança de vida se não compreende a palavra? Se fica viajando dentro da igreja, se não presta atenção e se não está conseguindo? Repreende isso em nome de Jesus, irmãos. Já aconteceu comigo também. O inimigo não para, não. Ele fica lançando um dardo inflamado na nossa vida. Ele fica enviando espírito de distração no meio da igreja, para distrair a nossa mente, para a gente não compreender o que Deus está falando com a gente. Porque aí a gente se torna mais um que entra e sai. Não muda nada. Não muda nada. Não acontece nada. Não há salvação, não há cura, não há libertação, não há restauração de casamento, não há mudança na vida dos filhos, não há nada, nada. Vive dentro da igreja e não acontece nada, não muda nada. Irmãos, até quando? Até quando vamos viver dessa forma? Precisa de mudança. O primeiro passo é teu. É você que se achega, é você que se prostra e fala: eu não consigo sozinho, Senhor, me ajuda. Se nós não tomarmos posicionamento e não nos colocarmos na brecha, nós não vamos ver a glória de Deus. É pesado, irmãos, é difícil, é muito difícil, mas deixa eu te falar uma coisa: existe uma eternidade, Jesus vai voltar, e se não houver esse renascimento, não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu. Se não tiver mudança de vida, não vai entrar no céu, irmãos. Vai ficar para trás. Que coisa triste. Que coisa triste. Não vale a pena. Não vale a pena deixar o nosso coração bagunçado, inflamado. Não vale a pena. Sabe, porque o céu é eterno. E o que vivemos aqui são dias passageiros. Então, amado, se alguém fez algo para você, não passa de dias passageiros. Tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. Tudo passa. Às vezes, quando eu estou uma semana muito fadigada,
é muita coisa para fazer. Sabe o que eu penso? Vai passar. Vai passar. Segunda-feira é outro dia, a outra semana é outra história. Vai passar. Eu preciso sobreviver hoje. Eu preciso buscar hoje. Eu preciso me entregar hoje, porque vai passar. Tudo vai passar. Só vai permanecer a vontade de Deus, porque essa é eterna. E todos nós seremos provados no fogo. Ninguém vai escapar. Não tem conversinha com Deus. Ah, mas é que o pastor... Ah, mas é que era o meu marido. Ah, é que eram os meus pais. Não tem conversinha para Deus. Não tem assuntinho. Não tem como tapear, entendeu? Não tem como dar uma desculpinha. A gente dá desculpa para os pais, para o professor, a gente dá desculpa para o pastor, desculpa para os irmãos da igreja, a gente dá desculpa para tudo. Tudo, ó irmãos, é uma coisa muito séria, desculpa, viu? Porque tem situação que é mentira disfarçada de desculpa, sabia disso? A gente não quer e não tem coragem de falar que eu não quero, arruma uma desculpinha. Sabia disso? E um crente que é renascido e um crente que é nascido de novo, a conduta dele é diferente. Ele tem conduta diferente. O que é, o que não é, não é. Se o sim dele é sim, pode ir lá constatar que é sim mesmo. E se ele disse que é não, você pode ir lá procurar saber que é não mesmo. Porque ele tem uma vida íntegra. Uma vida na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que o novo nascimento... nós falamos sobre isso, né? Sobre o que o novo nascimento não é. Olha, os seus bens, as suas conquistas, o seu dinheiro, aquilo que te agrada, não tem nada a ver. Nada a ver com o Evangelho de Jesus. Nada a ver. Então, nós precisamos parar de pensar, parar de achar que nós buscamos Deus para ter alguma coisa. Que até o poder dele, até o poder de Deus, até os dons espirituais, que é delegado, que a palavra diz, que é para todos aqueles que creem, existe uma possibilidade de não alcançar, sabe por quê? Porque só é para aqueles que creem. Você entende isso? Então, irmãos, nada é nosso. Nada que eu conquisto é meu, nada que você conquista é seu, nada é nosso. E no mundo espiritual, é a misericórdia de Deus na nossa vida. Nada é nosso. Nós alcançamos e conquistamos porque Ele nos amou primeiro. Porque a misericórdia dele se faz presente em nossa vida. Nascer de novo não é ter um profundo conhecimento da Bíblia. Vamos ler aqui em João 3, capítulo 10. Diz assim o Senhor para Nicodemos: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nascer de novo não é ter conhecimento. Porque Nicodemos tinha muito conhecimento e não conseguia compreender o que é espiritual. Estamos vivendo em dias que é muito bonito eu pegar uma frase, pegar um versículo e falar: Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai fazer e Deus vai fazer. E a eternidade está ficando longe, muito longe. Eu já ouvi pessoas que falaram assim para mim: olha, visitou aqui a nossa igreja, não é coisa de tempo atrás não. Aqui, você gostou? Então, é que eu gosto de igreja que tem revelação. Aí outro: nossa, você foi lá, não voltou mais, você não gostou? Você gostou? O que você achou? Ah, eu gostei, mas é cansativo. Porque aprender da palavra é tão cansativo quando o nosso coração está longe de Jesus. Quando a gente não compreende, a gente até conhece, até sabe que existe um Deus, mas quando a gente não compreende as coisas que vem dele, é cansativo. Sabe o que é que
Alegrem o povo aí? Eis que te digo. Eis que te entrego uma chave. Eis que faço acontecer. Sabe, irmãos? Deus, Ele é poderoso para dar, para fazer, para abençoar e para curar. Mas é eu e Ele. Eu e Ele. Se Ele quiser levantar alguém, um profeta na casa dele e falar comigo, glorificado e exaltado seja o nome dele. Porque eu creio que Deus fala. Eu creio que Deus fala. Se Deus levantar alguém e colocar a imposição de mão sobre o doente e ele ser curado, eu creio que Ele faz isso. É bíblico. Eu creio que Deus faz isso. E quer saber de uma coisa? Eu oro todos os dias da minha vida por este avivamento. Porque eu não suporto mais ter que viver numa coisa monótona. Não suporto. Eu não quero. Eu estou falando de mim, a Elaine. Eu não quero ter uma vida espiritual monótona. Eu não quero. Eu quero presenciar os milagres de Deus. Eu quero eu quero falar, eu quero testemunhar coisas que eu vivi. Eu não quero ficar testemunhando coisas que os outros viveram e contou para mim. Eu quero testemunhar o que eu vivi. E se eu vivi o poder de Deus, esse poder existe. E eu peço todos os dias ao Senhor que derrame esse avivamento no meio do povo dele. Todos os dias. Que a igreja chore. Sabe que a lágrima desce. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. A lágrima desce quente. Quente, porque parece que o fogo aqui do coração, sabe, Adriano? Parece que vem aqui na lágrima, o negócio ferve. A gente treme de não conseguir ficar em pé. Ai, tá querendo aparecer. Não, irmãos, a glória de Deus, nós não suportamos. O corpo humano não suporta a glória de Deus. A gente treme, a gente chora. Sim. E nós precisamos nascer de novo para viver isso. Para ter isso na nossa vida pessoal. Que quando eu tenho no pessoal, você tem no pessoal, quando a gente se juntar, nós temos no conjunto. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Estar fixado em seu autoconhecimento não diz sobre você. Compreender as verdades reais de Cristo. Pare de defender teses e busque compreender o que só Jesus pode esclarecer. Estar fixado no nosso autoconhecimento, irmãos, não quer dizer que eu compreendo as verdades reais de Jesus. Eu olhar para o meu autoconhecimento, aquilo que eu aprendi, que eu busquei. É errado aprender? Não. É errado estudar? Não. Isso é bênção. Mas eu me fechar nisso daí e achar que eu sei tudo? Não. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que eu compreenda. Eu preciso parar de defender as minhas teses. Eu preciso de parar de ficar apontando o meu dedinho e dizendo que não é assim, que está errado, apontar sobre a vida do outro, porque você não sabe a comunhão que o outro tem com Deus. Você não sabe o quanto o outro chora, o outro jejua, o outro ora, o outro clama, o outro busca. E aí fica apontando, não é assim, está errado. Nossa, que coisa, isso aí é para parecer, ou isso ou aquilo. Pare de defender as suas próprias teses. E vai buscar o conhecimento real de Cristo. Busque o conhecimento real de Jesus na tua vida pessoal. Viva isso, meu amado. É maravilhoso. Viva isso. Tranca a porta do seu quarto. Seja cheio do Espírito Santo. Chora na presença dele. Fale mistérios com ele. Clame a ele. Cante louvores a ele dentro do teu quarto. Adore a ele. Renasça todos os dias. É maravilhoso. É gostoso. Faz bem. A nossa alma se regozija, se alegra. Precisamos disso. Não é ser uma pessoa, não é ser renascido novamente, ser uma pessoa profundamente religiosa. Não é. Religiosidade impõe. Servir a Deus eu faço por amor. Religiosidade me manda não fazer. Nascer de novo, eu deixo de fazer para agradar aquele que eu amo, aquele que me chamou. Religiosidade, religião, coloca uma placa na tua frente com tudo certinho na ordem, e se você não fizer, você não é digno de Deus.
Nascer de novo é amar o Senhor profundamente, é amar de tal maneira que por amor você escolhe não fazer. É por amor que eu decido não mentir. É por amor a Deus, porque às vezes, vamos ser bem sinceros aqui, tem umas mentirinhas que me vem cara de uns aí. Vai falar que não. Hã? Tem gente que não paga imposto, tem gente que faz umas coisinhas lá, outra aqui. Mas aí, o outro lá que ficou visível, assim, ó, na pessoa. Vamos vigiar, irmãos. Vamos nascer de novo na presença do Senhor. Cuidado com a religião. Cuidado com a religião. Embora a palavra significa religamento, embora a palavra significa ser religado a Deus, tem pessoas que têm vivido uma religiosidade tão terrível que está cego. Cego, cego, cego. Não enxerga um palminho diante do nariz, de tão cego que está. E está batendo no peito dizendo, eu sou. E não é nada. Porque nós não somos nada. Ocupar um cargo de liderança na igreja não quer dizer nada. Ter um cargo dentro da igreja não significa que eu nasci de novo. Às vezes é até perigoso, sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos escondidos atrás de que nós fazemos. Ah, porque eu canto. Ah, porque eu prego. Ah, porque eu faço. Ah, porque eu visito. Eu me escondo atrás de títulos que são dados para mim. Eu me escondo e fico achando, porque os elogios vêm. E aí eu fico achando, tá tudo muito bem. Tá muito tranquilo para mim. Então, irmãos, ter algum posicionamento público não significa que eu nasci de novo. Temos que tomar muito cuidado com isso. Essa que é bem a verdade. Que se não for para fazer para Deus, se não for para fazer para Jesus, sai fora. Eu prefiro que Deus me tire. Eu renunciar. Se for para fazer, por fazer. E vocês entendem que é difícil fazer para Deus da forma que eu faço para homem? Porque para Deus envolve sentimento. Para homem envolve aplauso. Para Deus envolve amor. Para homem envolve elogios. Olha a diferença de quem é nascido e de quem não é. Quem não é nascido, ele busca melhorar todos os dias, porque ele quer o aplauso. Mas quem é nascido, busca o Senhor e fala, é tudo que eu tenho. E o que eu tenho eu te dou. Amém. É tudo que eu posso. E o que eu posso fazer, eu entrego a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ter informações certas sobre a pessoa de Jesus também não significa que eu nasci de novo. João 3:2 diz assim, olha. Cadê o 2 meu daqui, Jesus? Não estou nem enxergando mais. Este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja bem, Nicodemos tinha informações certas a respeito de Jesus. Nicodemos sabia que Jesus era filho de Deus. Ele tinha informações certas. Ele disse, ninguém pode fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Mas ter informações certas a respeito de Jesus não significa que está nascendo de novo, porque Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Está vendo como que é difícil? Está vendo como que nós podemos nos embaraçar em feitos nossos mesmo, em conhecimentos nossos mesmo e achar que está tudo bem? Mas será que estamos agradando a Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que eu agrado a Deus com a minha vida? Será que eu agrado a Deus com a forma que eu tenho vivido, que eu tenho tratado o meu próximo, que eu tenho tratado a minha família, que eu tenho tratado o meu esposo, a minha esposa? Será que Deus está se agradando disso? Então não adianta
tem informações certas de quem é Ele. Precisa nascer de novo. Não é uma reforma moral. Vamos ler o 3 e o 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é? Espírito. É Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é do Espírito é Espírito. Não existe uma reforma moral. Ou é ou não é. Ou eu sou carne, ou eu sou Espírito. Ou eu vivo para alimentar minha carne, ou para o meu Espírito. Os dois fica difícil. Dá para a gente servir dois senhores? Por quê? Você agrada um ou desagrada o outro. Se você agradar um, desagrada o outro. Então nós precisamos entender que não é uma reforma moral, não é uma coisa que eu mostro, não é uma... Deus me livre da aparência. Deus tira de mim toda aparência. Eu não quero parecer, eu quero ser. Eu não aceito parecer. Aí ela parece ser boazinha, ela parece ser crente. Aí ela parece ser serva de Deus, ela parece ser fiel, ela parece ser cheia do Espírito Santo, ela parece cantar. Ela não quero parecer com nada disso. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero ser o que agrada ao Senhor. É isso que nós temos que ter em mente. Não viver de aparência. O que o novo nascimento é? Nós falamos do que ele não é. O que o novo nascimento é? É algo radicalmente novo. Olha, o novo nascimento. Nascer de novo. É algo novo. Algo novo é algo que é desconhecido. Algo novo é algo que você está experimentando. Algo novo é algo que está chegando. E nascer de novo, olha o que João 3,3 fala aqui, ó. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É algo novo. Nascer de novo te leva a conhecer o reino de Deus. Nascer de novo te leva às possibilidades, te leva à certeza de viver nesse reino, habitar com Ele nesse reino. Então o novo nascimento traz coisas novas, traz mudanças no nosso comportamento, traz mudanças no nosso coração. Nascer de novo traz coisas maravilhosas e coisas novas. Nascer de novo é uma obra exclusiva de Deus. Olha, nascer de novo é uma obra exclusiva de Deus. Você sabe o que significa exclusivo? Nascer de novo é uma obra exclusiva de Deus. O significado de exclusivo: caráter do que é privado, restrito, qualidade do que é por privilégio, pertence a alguém. Privilégio exclusivo é um caráter privado. Então, se é uma obra exclusiva de Deus, a obra é um caráter privado, é privado de Deus, é de Deus e ninguém pode tirar dele. É restrito a Ele. É qualidade do que, por privilégio, pertence a Ele. Pertence a Ele essa obra de um novo nascimento, é dele. O sinônimo do que é ser exclusivo é o sinônimo do novo nascimento. Específico, próprio, particular, peculiar, essencial, inerente, natural, especial, típico, pertencente, ligado, inseparável de Deus. Glória a Deus. Olha o sinônimo de um novo nascimento. É você ser específico dele, você ser dele, inseparável dele. Você é particular, você está inerente nele, naturalmente dele. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Abre lá em João capítulo 16.
versículo 7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A obra do renascimento é do Espírito Santo. É o Espírito da verdade quem faz isso. Porque é Ele quem pode te converter. É Ele que pode te convencer. É Ele que convence o mundo do pecado. É Ele que convence o mundo da justiça. E é Ele que convence o mundo do juízo. É o Espírito Santo quem faz isso. Então essa obra de nascimento novo é do Espírito Santo. É uma transformação feita interiormente pelo Espírito Santo. Nascer de novo é uma obra livre, soberana e misteriosa. Nascer de novo é uma obra livre, é soberana e ela é misteriosa. João 3,8. João 3,8 diz assim, olha: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todo o que é nascido do Espírito. Ele é como o vento. Quando você é nascido do Espírito, você é como o vento. Você até ouve o som dele. Você não sabe para onde ele vai. E nem quando ele vem. O nascido do Espírito é assim. Ele é levado por Deus. Ele é levado pelo Espírito Santo. Ele é livre. E ele tem a soberania de Deus sobre a vida dele. E ele é misterioso. Porque ninguém discerne o que é de Deus. O homem natural não discerne o que é espiritual. Às vezes, até eu falo isso para minha esposa, que às vezes ele quer enfiar a palavra, quer que a pessoa entenda o que ele está falando. Mas se a pessoa é um homem natural, não vai compreender o que é espiritual. Não vai. Não vai. Porque o que é natural não discerne o que é espiritual. Mas aquele que é espiritual discerne tudo. Aleluia. O homem espiritual discerne o natural, discerne o espiritual, ele discerne tudo. Porque ele é espiritual. E esse mistério, irmãos, está sobre as nossas vidas. Sobre a vida de todo aquele que nasce de novo. Tem pessoas que a gente fala e a gente abraça e a pessoa chora e ela sente a presença de Deus. Tem pessoa que tu vai ter que gastar joelho. Tu vai ter que gastar joelho, vai ter que orar. Jesus tem que nascer de novo. Jesus, ajuda. Ajuda, Senhor. O Espírito Santo toca. E tem que incomodar. Tem que buscar até o Espírito Santo tocar. Porque o Espírito Santo é que ele não toca. Ele toca todas as vezes que a gente pede. A pessoa que é dura mesmo, né? Mas aí eu creio naquele negócio que a água mole em pedra dura, tudo bate até que fura. Pelo menos a minha vida funciona nesse negócio, hein, gente? É orar. É orar. Orar e orar. Que chega uma hora que o coração não aguenta mais. Esmiuça na presença de Deus. Aí você vê o valentão chorando, igual uma menina na presença do Senhor. E você glorifica o nome de Deus, porque Ele é santo, puro, verdadeiro e justo para fazer todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nascer de novo é essa obra maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Quais as condições para um novo nascimento, irmãos? Agora nós falamos que precisamos nascer de novo. Já sabemos que precisamos nascer de novo. Mas como nascer de novo? Qual a condição de nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? De que forma que eu vou nascer de novo? Abre comigo em Romanos capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
precisamos começar reconhecendo nossos pecados. Reconhecendo que nós somos pecadores, falhos, debilitados, frágeis. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Parar de olhar para o outro e olhar para nós. Parar de apontar que tudo que eu faço é por causa do outro e falar, não, tudo que eu faço está errado. E confessar ao Senhor. Aí começa a mudança. Aí começa um novo renascimento. Romanos 5, capítulo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 6:23, mesmo livro, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é em Cristo Jesus nosso Senhor. É reconhecer os nossos pecados, saber que nós pecamos, confessar Ele ao Senhor Jesus e crer que o salário do nosso pecado é a morte. Mas a graça é o dom gratuito de Deus. E se eu creio na graça, eu creio no novo nascimento. Se eu creio na graça, coisas novas acontecem na minha vida. Porque a morte já foi, porque eu já assumi os meus erros, porque eu já confessei os meus pecados, por menores que eles sejam, mas eu já os confessei. E agora eu busco a graça de Deus, que é o dom gratuito de Deus, que nos conduz à vida eterna. A vida eterna tem que ser o teu foco. Se você não tem foco na vida eterna, não pense na vida eterna. Não se preocupa com a vida eterna. Esquece da eternidade no seu dia a dia. Não fala com o Senhor e pensa na eternidade, que o seu nome está lá no livro da vida todos os dias. Me perdoa o que eu vou te falar, mas tem que nascer de novo. Porque quando eu nasço de Deus, o que vem de Deus tem inerente em mim. É inerente em mim. Se eu sou nascida dele, o que eu anseio, eu desejo ir para casa. Eu quero estar com ele. A minha alma anseia isso. Eu sinto necessidade. Irmãos, eu sinto necessidade de ver, de tocar. Eu não vejo a hora de ver isso. Eu penso nisso todos os dias. Eu não vejo a hora de sair do que é superficial e viver a realidade assim, face a face com ele. Tocar nele, abraçar ele, sentir ele. E ninguém nunca mais vai me tirar de perto dele. Nunca mais eu vou ser afastada dele. Nunca mais Satanás vai tentar contra a minha vida. Nunca mais setas e dardos inflamados serão lançados sobre mim. O meu coração será guardado eternamente na presença dele. Mas se eu não penso nisso, se eu não desejo isso, se eu não olho para os céus e vejo que além das nuvens existe uma eternidade, alguma coisa está muito errada. Está muito errada, amigos. Muito errada, irmãos. Sabe por quê? Porque a minha vida não é constituída do que eu como nem do que eu bebo. A minha vida não é constituída do meu trabalho nem do meu salário. A minha vida é constituída de Deus. De Deus. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Por que nós lutamos por coisas que vai ficar aqui? Porque lutamos tanto. Deus quer pessoas que não fazem nada? Sim ou não? Deus quer preguiçoso? Sim ou não? Deus quer homens que não gostam de trabalhar? Sim ou não? Não, Deus não quer. Deus diz que nós vamos viver na onde? Do suor do nosso trabalho. Mas Deus não se agrada de que eu faça tudo. Irmãos, tudo. Eu sacrifico tudo por causa disso. Tudo. Porque eu tenho que dar o melhor pro meu filho. A minha filha está até hoje esperando o iPhone. Está aí, na luta pelo iPhone dela. Não vou sacrificar a minha fé, o meu tempo com Deus. Não vou sacrificar a presença dele na minha vida. Não vou. Porque eu tenho que buscar o Senhor pela alma dela. Isso é o maior presente que eu vou entregar. A eternidade. Entregar a eternidade
esse tinha corrido antes. Irmãos, não é viver, gastar a nossa vida a ponto de chegarmos à presença do Senhor cansado. Irmão, tem gente que vai assim, para a presença de Deus. Já viu o desenho que vai assim? A pessoa vai assim na presença de Deus, irmãos. Vai morrendo na presença de Deus. Morrendo. Cadê o prazer da igreja adorar o Senhor? Cadê o prazer de orar? O prazer de chegar nesse lugar, dobrar o joelho, começar a orar. Não ter vergonha do outro, não, irmãos. O prazer de glorificar, de levantar a mão, de exaltar, de dizer eu te amo. É 2 horas semanais. 2 horas semanais. É 45, 50 minutos de pregação. E tem irmão que fala, não vejo nada de acabar essa pregação com barulho. Irmãos, pelo amor de Deus, é o nosso momento com Ele. A vida já é corrida demais. Você está em casa, você vai orar, o telefone toca, o filho grita no banheiro, o cachorro late, o vizinho toca a campainha. É uma loucura a vida da gente. É uma loucura. Cada momento, cada oportunidade que você tiver, viva. Guarda isso no seu coração. Viva intensamente. Se você tiver 5 minutos com Deus, tenha 5 minutos intensamente com Deus. Intenso. Nasça de novo, irmão. Nasça de novo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não fala isso porque Ele quer envergonhar ninguém, não. E nem porque Ele quer dizer, você não é. Não. O Senhor fala isso porque Ele quer você com Ele. O Senhor te quer. Se tem uma coisa que Deus não quer, te perder. Deus não quer te perder. Você é especial. Especial demais. Ele te fez com tanto amor, com tanto carinho. Ele desenhou cada traço de você. Você foi formado milagrosamente dentro do corpo de uma outra pessoa. Milagrosamente, os seus ossos se formaram dentro do corpo de outra pessoa. O seu cérebro se formou dentro do corpo de outra pessoa. Como pode isso, irmãos? Como pode isso? Cada membrana, cada fio de cabelo, cada dente, cada unha, cada nervo, cada veia, tudo foi formado dentro do corpo de outra pessoa. Você é um milagre. Você está aqui porque você é um milagre. Você é um milagre. Eu vou dizer de novo, porque o ser humano precisa ouvir 10 vezes, pelo menos, para enfiar na mente dele, para a cuca dele aderir. Você é um milagre. E Deus não quer perder você. Porque milagre é obra de Deus. E se você é um milagre, você é obra de Deus. E Ele não quer te perder. E Ele está te dizendo, volte-se para mim. Renasça todos os dias. Tenha um novo nascimento. Deixa essas coisas para lá, amados. Primeiro é Deus. Eu tenho certeza absoluta que se em algum momento você tiver que fazer uma troca entre o que é material pelas coisas de Deus, eu tenho certeza que Ele não vai te deixar em desfalque. Não vai te deixar em desfalque. Não vai, irmãos. Eu nunca marco cliente na quarta-feira. Não marco. Nem de manhã, nem de tarde. Não marco. Não marco. Porque eu sei que o negócio complica. E eu fui olhar para as minhas dificuldades essa semana e quarta-feira resolvi que eu ia marcar. Eu marquei a cliente 2 horas da tarde. Porque era uma manutenção e 2 horinhas eu termino a manutenção e dá tempo. A mulher chegou às 3. Mas eu estou precisando de dinheiro, eu vou atender ela às 3 e vai dar tempo. Irmãos, mas o abençoado do meu motor deu um pane no bichinho. Mas deu um pane que eu tinha que desligar o motor para esfriar, para poder conseguir lixar a fibra da unha da mulher. E assim foi nas horas, Quando eu olhei no relógio, irmãos, era 6 e pouco da tarde. Mandei mensagem no grupo, Ministério de Louvor, pelo amor de Deus, não consigo chegar na igreja. Como que eu deixo a mulher pela metade no salão? Não dava. Passou do horário da igreja, o motor está funcionando. Beleza. Eu olho para aquele motor e falo, que maravilha. Aí eu sou obrigada a ouvir lá no grupo dos intercessores. Cadê a irmã da ouvir? Nem está aqui, né? Que o culto pegou fogo, pronto.
pecado, né? Falei, fui enganada pelo cão. Miserento. Não marca bastante quarta-feira. Só Jesus na casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vem pôr. Porque eu perdi. Entendeu? Eu perdi. Porque aí, eu fiz lá com a mulher lá 100 e poucos reais. Mas eu perdi algo que nunca mais vai voltar. Algo que não tem preço. Não vale a pena. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. A boa nova é que Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Olha que coisa linda. A gente reconhece o nosso pecado. A gente confessa o nosso pecado. Aí a gente entende que se o salário do pecado é a morte, a graça é um dom gratuito de Deus. Aí o Senhor vem e traz a boa nova para nós. Que Ele tomou sobre si os nossos pecados. E mais uma coisa que nós precisamos ter em mente para um novo nascimento é que é preciso crer que Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz. Abre comigo Isaías 53. Esse texto é maravilhoso e ele estremece minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, não tem relógio ali, eu não estou vendo horas, não sei. Mentira, eu vou encerrar. Só vou ler isso, tá bom? Mentira. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E com um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o sepultamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pois juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi contado na terra dos viventes, por causa das transgressões do seu povo, e ele foi ferido. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele foi transpassado por nós, levou as nossas dores, levou os nossos pecados e nos deu o direito de sermos hoje renascidos, o direito de renascermos na presença do Senhor. Que nós possamos renascer todos os dias na presença do Senhor. Nada é mais urgente do que a sua salvação. Não basta o seu nome estar no hall de membros da igreja. Não basta você ser filho de crente, os teus pais serem crentes. Não basta você ter um cargo na igreja, desempenhar trabalho na igreja. Você precisa nascer de novo. E Deus é a favor da sua salvação. E a cada batida do seu coração significa que Deus está te dando mais uma oportunidade, mais uma chance de alcançar a salvação e de nascer de novo. Amados, hoje é o dia. E agora é o tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se render, de se entregar e de viver o melhor com Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peço desculpa pela demora, mas eu estava sem relógio. Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que nós possamos atentar para a tão grande salvação do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade de nome do Senhor Jesus.